Israel, país localizado no Oriente Médio, ao longo da costa do Mediterrâneo, com uma população estimada em quase 8 milhões de pessoas. A grandiosidade histórica deste lugar é inversamente proporcional à sua extensão territorial. São apenas 20.700 km² que delimitam uma área onde a história, a cultura e a religião se enraizaram. Uma república parlamentarista, com líder escolhido pelo povo. Povo este que atualmente é formado por israelenses nativos e imigrantes, em sua maioria vindos da Europa, África, América e Arábia. Nesta terra de muitas nacionalidades e frequente turismo, os idiomas principais hebraico e árabe vêm acompanhados também pelo inglês, espanhol e português, línguas faladas por muitos dos habitantes locais para se comunicarem com turistas do mundo inteiro. Israel é país de primeiro mundo e o Índice de Desenvolvimento Humano comprova que, mesmo sendo lugar marcado por acontecimentos históricos, a região se desenvolveu e encontrou na mineração, pecuária, agricultura e indústria outros caminhos para complementar o que o turismo já enriquecia. Aliás, no turismo está a grande movimentação deste país do Oriente Médio, que foi berço de muitas religiões. Hoje, o perfil religioso de Israel é marcado pela presença forte do judaísmo, religião que define o Estado não laico instituído no lugar, do islamismo e cristianismo. Um lugar rico em cultura, de gastronomia saborosa e convidativa, terra cercada por arte e de povo receptivo e acolhedor. Marcada por muitas manifestações religiosas, Israel se destaca em meio à história e, em especial, uma delas se sobressai nesse cenário. Aqui foi o berço de uma religião que se faz presente de forma firme e concreta no mundo todo, o catolicismo. Por ter sido o cenário da maior e mais conhecida história de amor que a humanidade já viu, Israel é destino procurado por milhares de pessoas do mundo todo. Estima-se que mais de 2,5 milhões de turistas procurem o lugar anualmente para visitar as terras que há milhares de anos se mostram para o mundo de forma significativa. Mas não é só o interesse religioso que move as pessoas até esse pequeno país. Aqui é possível observar a história da antiguidade por meio de seus muitos museus, sítios arqueológicos, ruínas e documentos históricos. Além disso, o país também oferece boas opções em passeios naturais e ecoturismo. Ou seja, Israel é de fato um dos poucos destinos mais completos dos itinerários turísticos mundiais. Com tantos atrativos, visitar Israel é o desejo de boa parte da população mundial. Gente que quer descobrir a história, experimentar sabores, vivenciar a diversidade cultural e, claro, seguir os passos de Jesus na terra que ele escolheu como sua, a Terra Santa. São muitos os lugares que registram a importância histórico-religiosa de Israel. E ao contrário do que muitos imaginam, Tel Aviv não é a capital israelense. Por ser a segunda maior cidade do país e concentrar grande parte da indústria, diversos consulados e embaixadas e ser um polo comercial de aspecto moderno e cosmopolita, Tel Aviv é considerada por muitos como o principal centro israelense. E entre os anos de 1948 e 1950, de fato figurou como capital, até que por razões políticas locais, Jerusalém assumiu o posto e passou a ser efetivamente a capital de Israel. Tel Aviv é uma cidade que não apresenta ruínas ou monumentos históricos e religiosos. Porém, em sua área mais antiga, a segunda maior cidade israelense cedia Jaffa, uma antiga cidade portuária de Israel, tida como uma das mais antigas do mundo, e que em 1950 foi incorporada a Tel Aviv, passando a fazer parte do mesmo município. O lugar ficou famoso por seu antigo porto e seu centro histórico, de onde acredita-se que o profeta Jonas saiu de barco para depois ser engolido por uma baleia. No Novo Testamento, Jaffa também aparece como local importante no apostolado de Pedro, onde ele, estando hospedado na cidade, teve uma visão e ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Ordem que posteriormente seria entendida como uma lição que dizia para não se considerar impuro aquilo que Deus tinha santificado.
Pela relevância da presença de Pedro nesta cidade, uma bela igreja foi construída. Hoje, o Santuário de Pedro é a construção mais imponente do lugar e pertence à custódia franciscana da Terra Santa. Na frente da igreja, a principal pintura expressa a visão de Pedro, e dentro de sua dependência, outros painéis ilustram episódios importantes de seu apostolado. E é na frente desta igreja que se pode ter a melhor visão panorâmica de Tel Aviv, banhada pelo mar Mediterrâneo. Da pequena cidade de Jonas às terras do rei Herodes. Israel, de fato, é uma mistura constante de acontecimentos históricos, religiosos e naturais. Na Cesareia Marítima, é possível contemplar a história construída pedra sobre pedra e banhada pelas águas do mar Mediterrâneo. O local é uma antiga cidade porto marítimo construída por Herodes por volta de 25 a 13 anos antes de Cristo. Cesareia Marítima, que em latim significa cidade de César sobre o mar, foi a maior cidade da Palestina romana e foi muito bem planejada por Herodes no lugar onde antes era um acampamento militar grego. Concebida com conceitos de cidade romana, Cesareia contava com aquedutos, esgoto, passarelas cobertas bem planejadas e um imponente anfiteatro consagrado a Augusto. Neste lugar, uma pedra dedicada por Pôncio Pilatos registra sua importância no governo da época. Nos registros bíblicos, a Cesareia também figura momentos importantes como as primeiras missões cristãs feitas por Filipe, Pedro e Paulo logo após a ressurreição de Jesus e o julgamento de Paulo, relatado por Lucas no Ato dos Apóstolos. Hoje a Cesareia apresenta as ruínas do palácio erguido na parte mais alta, com vista para o mar e uma piscina decorativa. Para a época, grandes obras que marcavam o lugar por sua modernidade e vanguardismo, o que fez da Cesareia a capital civil e militar da Judéia. De visitas históricas ao encontro com Deus. Em uma das encostas do Monte Carmelo, montanha apresentada na Bíblia como cenário da luta entre Elias e os profetas de Baal, se situa o mosteiro carmelita de Stella Maris, que significa Estrela do Mar. Segundo relatos históricos, Elias se refugiou em uma das cavernas desta encosta, e foi próximo deste ponto que os carmelitas escolheram instalar seu mosteiro. O lugar que marca o início da devoção por Nossa Senhora do Carmo foi destruído e reconstruído diversas vezes, até sua constituição definitiva em 1836. Em sua parte interior, o mosteiro é ricamente desenhado e apresenta uma forma de cruz. Em suas paredes, pinturas que remetem às histórias presentes no Antigo e Novo Testamento. Acima do altar, uma imagem de Nossa Senhora carregando Jesus. Abaixo, escadas conduzem a uma caverna escavada, onde um outro altar foi construído por cima da estátua de Elias. Hoje, o mosteiro de Stella Maris continua sendo um centro de referência mundial para os carmelitas. Um mergulho na história. Entre ruínas descobertas e revitalizadas, a vida se desenhou. As ondas do Mediterrâneo quebram em meio às muralhas de arenito que resistiram aos séculos e hoje molduram a cidade velha de Acre, situada na região da Galileia. Por sua fortaleza, seus fortes e muralhas, Acre se destaca como uma impressionante construção e foi declarada Sítio do Patrimônio Mundial em 2001 pela Unesco. Hoje o lugar se apresenta de forma mágica, como grande opção de passeio e possibilidade de contemplação da arte israelense. Acre figura os destinos turísticos de maneira mais singela que as tão conhecidas Jerusalém, Belém e Nazaré. Porém, isso não a torna menos relevante no desenrolar da história da humanidade. Há pouco tempo, 2 novas escavações mostraram que a cidade de aproximadamente 4.500 anos esteve presente na história do cristianismo. Um desses sítios arqueológicos descobertos revelou uma cidade subterrânea da época dos Cruzados e a segunda descoberta revelou uma construção bizantina do início do cristianismo. Nessa mesma linha, Acre também apresenta a fortaleza dos Cavaleiros da Ordem dos Hospitalários, onde grandes salões, túneis e calabouços, descobertos e revitalizados, recriam o ambiente da época. Descobertas que mostram a Galileia para o mundo de uma forma diferente, um lugar de arqueologia. Mas, entre tantos atrativos, o que mais representa Israel é o fato do lugar ter sido escolhido por Deus para sua grande manifestação no meio dos homens. Foi aqui que Jesus nasceu, viveu sua paixão, entregou sua vida na cruz e ressuscitou para dar início a uma fé professada até hoje.
E foi em Nazaré que a história do cristianismo começou a ser desenhada. Nazaré é a capital e maior cidade árabe do distrito norte de Israel, e foi ali que viveu a mulher que disse sim aos planos de Deus e se submeteu aos desígnios do Senhor. Foi por ela que a história da humanidade teve novo enredo, e hoje, mais de 2000 anos depois, uma grande basílica marca o local onde teria sido a casa de Maria e onde o anjo Gabriel se fez presença e anunciou a vinda do Salvador. A Basílica da Anunciação, um dos locais cristãos litúrgicos mais sagrados do mundo, é a construção que marca o lugar onde Maria viveu e recebeu a missão de gerar, pela força do Espírito Santo, o Deus vivo descido dos céus. Ali, Jesus viveu parte de sua infância e deu início ao seu ministério. A imponente construção que faz memória à anunciação do anjo Gabriel está sob os cuidados da Ordem dos Franciscanos e conta com 2 andares principais. Abaixo, a gruta que marca o local exato da casa de Jesus e onde o anjo apareceu a Maria. Acima, uma igreja onde funciona a paróquia local. Atualmente, a Basílica da Anunciação é a maior do Oriente Médio e ainda apresenta em sua área externa painéis que retratam a devoção mariana ao redor do mundo com seus mais diversos títulos. Após a Anunciação, a Bíblia conta que Maria corre para uma cidade no país montanhoso de Judá para visitar sua prima Isabel, que já de idade avançada e considerada estéril, estava grávida à espera de João Batista. E quando as primas se avistam, os bebês saltam em seus ventres, marcando este grande encontro. O lugar da visita ficou conhecido como Ain Karim, e hoje também é marcado pela construção de uma grande igreja no alto da colina. Ain Karim é um vilarejo de Jerusalém, marcado pelo nascimento de João Batista, o precursor de Jesus. A história da visitação também apresenta uma trilha especial. Ao encontrar sua prima Isabel, Maria entoa o canto do Magnífica, glorificando a Deus. Essa tradicional oração é cantada até hoje na Basílica da Visitação e está retratada em muro com os mais diversos idiomas. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. A história de José, Maria e Jesus é marcada pelo grande deslocamento entre cidades e povoados de Israel e países vizinhos. E foi em um desses deslocamentos, numa noite marcante, que o menino Deus escolheu para se fazer presença no meio dos homens. O local do nascimento, Belém, uma cidade palestina localizada na Cisjordânia. Com uma população estimada de 30.000 pessoas, Belém está a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém e também é berço do rei Davi e local onde ele foi coroado rei de Israel. Ao redor de Belém, 700 quilômetros de muro protegem a cidade, que tem em sua maioria cidadãos muçulmanos, e por conta de conflitos frequentes entre Israel e Palestina, não permite a entrada de judeus em seu território. Para o catolicismo, um grande fato marcou o local. Ao saírem de Nazaré para o censo ordenado pelas autoridades romanas, Maria, já de gestação avançada, deu à luz ao Emanuel, o Deus conosco. Hoje, a gruta que acolheu a manjedoura do menino Jesus está resguardada em uma grande igreja, a Basílica da Natividade, uma das mais antigas ainda em uso no mundo. A estrutura da basílica foi construída sob uma caverna que marca o local do nascimento de Jesus. O interior da igreja é simples e de iluminação mais dificultada, o que contrasta com sua grandiosidade. Mas, sem dúvida, o ponto-chave da basílica não precisa de grandes adornos. Na Gruta da Natividade, uma estrela de prata de 14 pontas no chão marca o ponto exato do local onde Jesus nasceu. Ali, milhares de devotos se ajoelham, estendem as mãos e se unem em prece aos pés de onde a história se redesenhou. Ainda na Palestina, um lugar marca a história, contemplando uma importante passagem de Jesus em sua caminhada na terra: o Rio Jordão. Um rio de importância significativa para a região, que tem suas nascentes localizadas na fronteira de 3 países, Israel, Síria e Líbano, e que segue seu curso até o Mar da Galileia, para, por fim, desaguar no famoso Mar Morto. E foi aqui neste rio de águas correntes que Jesus se faz humilde e permite-se batizar por João Batista, que já fazia suas pregações pela região. Ao imergir nas águas do Jordão, Jesus deixa que o Espírito Santo se manifeste e institui um rito repetido até os dias de hoje. Neste rio,
os peregrinos renovam sua fé e seu compromisso na construção do reino de Deus. Até os dias atuais, o Rio Jordão é uma das fontes de água mais importantes de Israel e garante a fertilidade para áreas desérticas, por onde seu curso passa. Depois de batizado, Jesus logo inicia sua vida pública. Em uma festa em Caná, um pequeno vilarejo da Galileia, o Senhor feito homem no meio de nós atende o pedido de sua mãe e muda a água em vinho na celebração de um casamento. Uma passagem bíblica relatada exclusivamente no Evangelho de São João e uma das mais conhecidas da história de Jesus. Hoje, uma bela construção marca o lugar do primeiro milagre de Cristo, a Igreja das Bodas, também conhecida por Igreja do Milagre do Vinho. A construção conta com uma sala subterrânea onde se tem acesso pelo interior da igreja e leva os peregrinos ao encontro de jarros antigos, descobertos em escavações, e que seriam similares a talhas que Jesus pediu para que fossem cheias de água. Ao contrário do que se imagina, essas talhas apresentam grande tamanho e comportavam, segundo relatos bíblicos, 2 ou 3 metretas, uma medida antiga que equivale a aproximadamente 40 litros. Ou seja, no milagre das bodas de Caná, Jesus faz vinho mais de 100 litros de água. Hoje o lugar é muito procurado por peregrinos para fazerem a renovação de seus votos de matrimônio e, assim como nas bodas de Caná, confiar a Jesus as águas de suas vidas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Na Galileia, Jesus realizou muito de seus milagres e este lugar, sem dúvida, é um dos pontos altos da visitação a Israel. Navegar pelo mar da Galileia é experimentar a presença viva e forte de um Deus que se faz homem e habitou no meio de nós. O tão famoso Mar da Galileia, na verdade, é um extenso lago de água doce, conhecido como Mar de Tiberíades, onde às suas margens ficavam as cidades de Cafarnaum, Betsaida, Genezaré e Tiberíades. Tiberíades, uma cidade que fica ao norte de Israel, no Vale do Jordão, e é considerada uma das 4 cidades sagradas do país, conhecida como Pérola do Mar da Galileia. Ela conta com fontes naturais de água quente e está a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Como grande parte do ministério de Jesus aconteceu na Galileia, foi também nestas águas que muitos dos milagres aconteceram. No Evangelho de Lucas é lembrada a passagem onde pescadores cansados de lançar as redes ao mar e já quase desistindo da pesca, são incentivados por Jesus a tentarem novamente e, obedecendo sua ordem, recolhem as redes lotadas de peixes. Já em Mateus, o que se recorda é o mar agitado e os discípulos assustados na navegação, quando Jesus aparece e repreende os ventos e as águas, fazendo a calmaria se estabelecer novamente sob o barco. No Evangelho de Marcos é narrada a caminhada de Jesus sobre as águas do mar da Galileia e a aprovação de Pedro ao ver o Emanuel caminhando por cima do mar. Em muitas passagens bíblicas, as águas doces do mar da Galileia se fazem cenário para histórias apresentadas no Novo Testamento. E por entre as águas tranquilas de Tiberíades, é possível o encontro de fé e de contemplação. A margem norte do Mar da Galileia, um outro lugar se destaca na história e na travessia de Jesus: Cafarnaum. No noroeste da Palestina, próximo à foz do Rio Jordão e à aldeia de Nazaré, Cafarnaum é citada somente no Segundo Testamento e é tida como sede evangelizadora de Cristo, uma vez que foi a cidade escolhida pelo Messias para sua morada. Neste lugar viviam também alguns dos homens que seriam chamados por Jesus para caminharem com ele e serem seus discípulos. Em Cafarnaum viviam os pescadores Pedro e seu irmão André. Moravam também Tiago e João, assim como Levi e Mateus.
Por ter sido a cidade de Cristo, Cafarnaum é citada em muitos dos episódios de Jesus na Bíblia. Era ali que Cristo frequentava a sinagoga aos sábados. Foi nesta área que curou o paralítico e expulsou o espírito impuro que tomava um homem na sinagoga, assim como discutiu com cobradores de impostos acerca dos tributos cobrados indevidamente ao templo. Foi também neste povoado que Cristo curou o criado do centurião romano, que proferiu palavras repetidas até hoje quando Emanuel adentrou a sua casa para ver o criado amado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por sua relevância histórico-religiosa, Cafarnaum sempre foi local de muitas pesquisas. E entre escavações e descobertas, a sinagoga foi encontrada. A partir daí, não cessaram os estudos nessa área. Posteriormente, escavações descobriram também ruínas de uma igreja octagonal e verificou-se que ela havia sido construída por cima de 3 patamares, o que indica que a primeira camada teria sido a casa dos apóstolos Pedro e André. A segunda teria sido uma primeira igreja em honra aos apóstolos, construída por volta do ano 381. E a terceira construção é uma basílica também em louvor aos santos do lugar. Preservando a história e reverenciando os capítulos escritos aqui, uma igreja mais recente foi construída sobre as antigas ruínas e permite que ainda se aviste os rastros deixados pela história e que não foram apagados pelo tempo. A visitação às ruínas de Cafarnaum é um convite à vivência de fé e certeza da misericórdia de Deus. Entre tantas passagens de Jesus citadas na Bíblia, 2 são marcantes na construção da fé professada até hoje: o milagre da multiplicação e o sermão da montanha. Conta a Bíblia que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. No local onde esse episódio aconteceu foi construído o Santuário de Tábega, uma igreja bizantina que celebra o tão famoso milagre da multiplicação. No centro da igreja, uma pedra se destaca. Foi nela que Jesus se apoiou para preparar os alimentos e depois dividi-lo à multidão faminta. O Santuário de Tábega figurou recentemente os capítulos da intolerância religiosa que também se observa em Israel. No ano de 2015, a igreja foi incendiada num ato de ódio religioso, ação repudiada pelo Estado de Israel, que, em solidariedade à comunidade cristã e reconhecendo a importância da diversidade cultural e religiosa do país, repassou parte da verba utilizada na reconstrução do lugar. Atualmente, o santuário está refeito e permite a visitação de turistas e peregrinos. Já no Sermão da Montanha, entre um conjunto de orientações, Jesus afirma que bem-aventurados são os simples e humildes, que deles será o reino dos céus. E o lugar escolhido por Cristo para professar essas palavras é rodeado pela natureza. Oferece uma paz harmônica e fica à margem noroeste do Mar da Galileia. O ponto preciso onde Jesus proferiu o tão famoso Sermão das Bem-aventuranças não é determinado com certeza, mas naquela área, uma igreja construída pelas irmãs franciscanas ressalta muitos dos valores pregados por Cristo. À frente da construção, alguns símbolos lembram valores importantes como justiça, caridade, moderação, fé, prudência e fortaleza. No Sermão das Bem-aventuranças, o Deus encarnado mostra os caminhos a serem seguidos para a entrada no reino dos céus. Seguindo as trilhas da região da Galileia, um outro lugar à beira-mar conta sua história por entre as pedras e o ir e vir das águas. Localizada na costa noroeste do Mar da Galileia, a Igreja do Primado de Pedro recorda a passagem narrada por João em seu Evangelho, onde Cristo pede ao discípulo amado que apacente suas ovelhas. Neste lugar, uma igreja relembra a prelazia de Pedro, construída em 1933. A igreja franciscana incorporou em seu alicerce uma antiga igreja do século IV e tem como ponto principal uma rocha de calcário situada à frente do altar e venerada como mesa de Cristo. Foi nesta pedra que Jesus preparou o peixe e o pão para servir aos apóstolos, e em seguida confiou a Pedro o pastoreio de seus cordeiros. De fato, o Mar da Galileia marca uma região de relevância histórica e religiosa. Em um traçado de centenas de metros, é possível contemplar o local da multiplicação dos pães e peixes, o cenário do Sermão das Bem-aventuranças, a pedra que testemunhou a confiança em Pedro e as águas que banharam milagres.